Oi, eu sou Brenda Gasparetto e esse é mais um Flash de Investimentos, o boletim mensal em que o nosso time de investimentos aqui da Elos explica como foi a rentabilidade dos nossos planos de previdência durante o mês. E para falar sobre outubro, estamos aqui com o Bruno Ribeiro. Olá, Brenda, olá, participantes. Bruno, para começar, como você avalia o cenário econômico em outubro, tanto aqui no Brasil quanto no exterior? Outubro foi um mês de boas notícias, mas ainda com cautela. O destaque ficou por conta da inflação, que veio 0,09, o IPCA ele ficou nesse índice sendo a menor taxa para outubro em 27 anos. Com isso, a inflação acumula 3,73% nesse ano de 2025, 4,68% em 12 meses, mostrando uma desaceleração do índice inflacionário. A principal razão para essa queda foi a energia elétrica, enquanto o item de vestuário acabou puxando o índice para cima. Com essa inflação mais baixa, alivia o bolso do consumidor, e pode abrir espaço para o Banco Central começar os cortes da Selic no ano que vem. O cenário fiscal ainda pede atenção, principalmente por conta da dívida bruta em relação ao PIB, e o déficit primário. No mercado de trabalho também tivemos notícias positivas, com o desemprego caindo para 5,6%, sendo a mínima histórica desde 2012. E com isso a Bolsa acompanhou esse movimento de otimismo, renovando as máximas, chegando a 2,26% nesse mês, batendo o índice histórico de 149 mil pontos e acumulando mais de 24% em 2025. Ou seja, um mês mais leve em termos de inflação. Mas e lá fora, o que você tem a dizer para a gente sobre o cenário internacional? Lá fora o destaque foi por conta do Banco Central americano, o Fed, que reduziu a taxa de juros pela segunda vez nesse ano para a faixa de 3,75% a 4%, sendo o menor nível desde 2022. Essa decisão veio em meio à paralisação do governo americano, que já dura mais de 30 dias, o que acaba atrasando a divulgação dos dados econômicos. O presidente do Fed reconheceu que o mercado de trabalho está esfriando, mas deixou claro que os novos cortes na taxa de juros não estão garantidos. E já no campo geopolítico, os Estados Unidos e a China voltaram a se estranhar, principalmente com Pequim ameaçando restringir exportações de terras raras. Mas mesmo com esses ruídos geopolíticos, os mercados globais seguiram estáveis, com esse leve tom de otimismo. Bacana. E olhando aqui para o nosso quintal, como essas decisões de política monetária conseguiram impactar os investimentos dentro do nosso país? Na reunião do Copom, manteve a taxa Selic em 15%, conforme o mercado já esperava. Com a inflação desacelerando e o câmbio estável, o Banco Central optou para começar os cortes de juros no ano que vem. Ele tem sinalizado para o mercado isso, mantendo a renda fixa ainda atrativa, principalmente para os papéis indexados ao CDI e à inflação, enquanto esse cenário de estabilidade e expectativa de juros menores para 2026 acaba animando a renda variável, a Bolsa, ajustando o Ibovespa, ajudando o Ibovespa a renovar as máximas históricas. Sim. E para fechar, falando dos investimentos aqui na Elos, como que os nossos fundos e planos acabaram se comportando com esse cenário mais favorável? Os resultados foram bem positivos, todos os planos bateram suas respectivas metas. Falando dos fundos exclusivos, os destaques foram para a renda variável com 1,66%, exterior com 1,61% e a renda fixa ativa com 1,31%, mostrando a diversificação de carteiras vem funcionando bem para a gente, fazendo com que a maioria dos planos também superassem suas metas, acabando ajudando. Em relação aos planos, os destaques foram para o plano BD Eletrosul com 0,93%, o BD CGTE com 0,89% e o BPDS com 0,83%. Agora, em relação aos planos CDs, que tem perfil de investimento, o Protetor veio com 1,18%, equilibrado em torno de 1,15%, o Dinâmico com 1,18% ao mês e o Visionário entre 1,20% e 1,28%. Renda variável com 1,66%, exterior com 1,61% e a renda fixa ativa com 1,31%, mostrando a diversificação de carteiras vem funcionando bem para a gente, fazendo com que a maioria dos planos também superassem suas metas, acabando ajudando. Em relação aos planos, os destaques foram para o plano BD Eletrosul com 0,93%, o BD CGTE com 0,89% e o BPDS com 0,83%. Agora, em relação aos planos CDs, que tem perfil de investimento, o Protetor veio com 1,18%, equilibrado em torno de 1,15%, o Dinâmico com 1,18% ao mês e o Visionário entre 1,20% e 1,28%. Renda variável com 1,66%, exterior com 1,61% e a renda fixa ativa com 1,31%, mostrando a diversificação de carteiras vem funcionando bem para a gente,
tá? Fazendo com que a maioria dos planos também superassem suas metas, acabando ajudando. Em relação aos planos, os destaques foram para o plano BD Eletrosul com 0,93%, o BD CGTE com 0,89% e o BPDS com 0,83%. Agora, em relação aos planos CDs, que tem perfil de investimento, o protetor veio com 1,18%, equilibrado em torno de 1,15%, o dinâmico com 1,18% ao mês e o visionário entre 1,20% e 1,28%. Renda variável com 1,66%, exterior com 1,61% e a renda fixa ativa com 1,31%. Mostrando a diversificação de carteiras vem funcionando bem para a gente, tá? Fazendo com que a maioria dos planos também superassem suas metas, acabando ajudando. Em relação aos planos, os destaques foram para o plano BD Eletrosul com 0,93%, o BD CGTE com 0,89% e o BPDS com 0,83%. Agora, em relação aos planos CDs, que tem perfil de investimento, o protetor veio com 1,18%, equilibrado em torno de 1,15%, o dinâmico com 1,18% ao mês e o visionário entre 1,20% e 1,28%. Renda variável com 1,66%, exterior com 1,61% e a renda fixa ativa com 1,31%. Mostrando a diversificação de carteiras vem funcionando bem para a gente, tá? Fazendo com que a maioria dos planos também superassem suas metas, acabando ajudando. Em relação aos planos, os destaques foram para o plano BD Eletrosul com 0,93%, o BD CGTE com 0,89% e o BPDS com 0,83%. Agora, em relação aos planos CDs, que tem perfil de investimento, o protetor veio com 1,18%, equilibrado em torno de 1,15%, o dinâmico com 1,18% ao mês e o visionário entre 1,20% e 1,28%. Perfeito, Bruno. Muito obrigada. E se você gostou desse conteúdo e quer saber mais informações sobre o seu plano, é só acessar a área de investimentos no nosso site da Elos. Muito obrigada e até a próxima!